Olá, na semana passada eu recebi uma ligação de um jovem de 17 anos que no primeiro momento eu achei que gostaria de um atendimento em relação às decisões da vida profissional. Mas no primeiro contato ele me esclareceu que na verdade ele queria trocar informações sobre a carreira da psicologia, porque ele estava nessa fase de prestar Enem e ele queria tentar pensar como ele decidiria o caminho que ele ia seguir. Eu achei muito curioso e marquei com ele um horário. E na conversa ele fez algumas perguntas sobre como é a carreira de psicólogo, a graduação, como era uma preocupação que ele tinha, se ele teria as condições, as habilidades para exercer o trabalho devido à questão de não ter um envolvimento afetivo com os pacientes e com os atendimentos. Enfim, muitas perguntas ali que, dentro do possível, eu fui tentando contribuir. Mas o que me chamou a atenção, e por isso eu estou fazendo esse vídeo, é como ainda existe essa preocupação em fazer uma escolha certa. Como se a carreira fosse algo de um código binário de certo e errado, de sim ou não. E que isso ainda é um eco do século passado, do que George Forbes chamaria de Terra 1, em que a gente precisaria ter um conjunto de saberes para então tomar a decisão certa. E ele fez aquilo que eu até recomendo, e já recomendei muitas vezes a alguns é, analisantes, que é isso. Você está tentando descobrir uma carreira, converse com pessoas que exercitam essa carreira. E eu achei muito legal essa ousadia, essa coragem que ele teve de pegar o telefone e me ligar sem nunca me conhecer, porque pelo que ele contou, ele me descobriu pelas redes sociais. Esse processo é importante, você poder ouvir pessoas que têm alguma experiência na área, né, que você almeja. Mas havia no discurso dele um medo muito grande de tomar uma decisão, de entrar numa graduação e ao longo do caminho, no meio do caminho ou no final dela, descobrir que aquele caminho não era o que ele queria ou que melhor se adequaria ao perfil dele. Essa é uma questão muito comum, já atendi vários jovens nessa fase da vida. E o que eu digo é que hoje, em Terra 2, no século XXI, essa lógica de que você vai escolher uma profissão e precisa acertar no alvo porque ela vai ser a profissão do resto da sua vida, não combina mais. A gente não é um ser de única função ou de uma única tarefa. Hoje é possível ter múltiplas funções e múltiplas tarefas. Você pode sim ser escritor, poeta, psicólogo, fotógrafo, médico e às vezes cada coisa em seu tempo de vida ou às vezes até ao mesmo tempo. E havia no discurso desse jovem uma preocupação em não perder tempo. O que é muito interessante, né? Alguém com 17 anos não querendo perder tempo. Isso é comum, essa pressa, essa vontade de vamos avançar logo para então chegar numa vida boa. Só que o problema é perceber que não existe esse Eldorado. Não existe esse pote de ouro no final do arco-íris. Que não é a graduação, não é escolher o curso certo, não é ter a profissão certa que vai te dar essa vida boa. Porque a vida para ser boa está muito além de apenas uma escolha profissional. Aqui eu atendo diversas pessoas que escolheram uma profissão, que até se identificam com elas, com as suas respectivas profissões, mas não significa que estão se sentindo numa vida boa. Existe uma escolha, sim, que precisa ser feita, que é de qual caminho a gente vai seguir. É uma aposta, ou seja, a gente arrisca, a gente se joga para depois saber o que vai encontrar. Não existe uma fórmula de saber antes. Ninguém aqui, em geral, é guru ou tem algum poder extraordinário para poder saber sem viver. A gente precisa viver para saber. Mas existe um ponto de uma construção. A carreira, a escolha profissional, quem seremos profissionalmente, não é uma roupa que a gente escolhe numa arara
ou um objeto que a gente pega numa prateleira e pronto, deu certo, coube. Dar certo é um trabalho, é um fazer dar certo, com aspas, porque no meio disso dá muita coisa errada. É preciso encarar a jornada, é preciso tentar descobrir se no meio dessa jornada algo é interessante na sua experiência de estar vivo. E não apenas olhar como um objetivo final. Vou passar por 5 anos de uma graduação de psicologia ou X tempos numa outra graduação para então ter uma experiência boa, que é poder exercer uma profissão, ter uma renda estável, que era a pergunta que ele me fazia, ter uma qualidade ali de vida, que claro, tudo isso é relevante, mas resumir a decisão profissional a isso, eu acho muito perigoso. A gente não é profissional porque tem um diploma. Ter um diploma é uma das condições, mas quantas pessoas têm diplomas e não exercem uma profissão vinculada ao diploma que possuem? Ser alguém profissional, reconhecidamente profissional numa determinada área, passa, no primeiro lugar, por você mesmo se autorizar. Por você reconhecer que você tem as condições de exercer aquele trabalho. E, consequentemente, ao exercitar, ao praticar, ao vivenciar aquilo, tendo de preferência bons resultados, ter o reconhecimento dos outros. Mas não é por ter um diploma, não é por ter feito a escolha certa. É por uma construção que vai além daquela escolha específica. Porque no fundo a gente tem que escolher todo dia. Todo dia a gente renova essa opção. Porque a qualquer momento, seja na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, na vida profissional, na vida a dois, na família, a gente pode escolher abandonar. A gente pode escolher desistir. O desafio é encontrar motivações que nos façam escolher ficar, permanecer, encarar. E por isso que tentar colocar para os jovens que essa escolha é uma escolha de vida ou morte, que eles precisam ter com 17, 18 anos, essa sabedoria impossível de ter a decisão certa e então escolher a profissão, saber o que quer da vida, isso é só uma forma de tortura. Ninguém sabe o que quer da vida. Nem com 17, nem com 20, nem com 30, nem com 40. A gente sabe o que quer agora. Às vezes. Porque nem isso às vezes a gente sabe. Por isso que viver é arriscado. Por isso que viver envolve ser capaz de se jogar, de experimentar, de acertar, de errar e de fazer novas escolhas. Não trate a profissão como algo que você decide aos 17. Mas a sua profissão, seja ela qual for, é o que você vai decidir todos os dias da sua vida. Porque vai depender de você, na maior parte do tempo, o empenho, o engajamento, o esforço para fazer ela funcionar para você e para as pessoas que vão usufruir ou do seu conhecimento ou do seu serviço. Espero que essa reflexão seja útil, em especial para os mais jovens que estão nessa fase de escolher uma carreira e que tentem decodificar isso de uma maneira muito carinhosa. A pressão que se coloca no Enem, ela é muito cruel em geral e desproporcional ao que é a realidade em Terra 2. A vida não é uma linha reta, ela não é um código binário, ela não vai se resumir a essa decisão. Essa é uma decisão de muitas outras que a gente vai ter ao longo da vida. Então tente pegar leve e sim, arriscar. Não dá para ficar esperando a decisão perfeita. Às vezes a gente tem que ir na imperfeita e dela construir alguma saída criativa que ressoe com a nossa existência. Até o próximo vídeo.